49, vamos ler até o 53. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Senhor, nós entramos na Tua presença e sabemos o quanto o Senhor é um Deus provedor. Em toda circunstância da nossa vida, o Senhor é um Deus provedor, que cuida, que sempre está com a Tua mão estendida. Senhor, eu te louvo pela oportunidade de estar aqui essa noite, juntamente com os Teus filhos. Fala, Pai, conosco, fala através da Sua gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder citar o Senhor. Glória a Deus. Diga a pessoa que está do lado: Deus, Ele tem uma mensagem para te entregar nessa noite. Preste atenção. Fica ligado. E veja como Deus fala contigo. Amém? Diga a pessoa que está do lado: Deus vai falar contigo de maneira diferente. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quando nós vemos uma ordenança do Senhor Jesus e o voltamento da obediência dos discípulos ou de todas as pessoas que estavam em volta de Jesus, o Senhor, Ele tem pressa em fazer, em mover as águas. Quando o Senhor, Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí o Senhor diz: ficai, porém, diga, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Amém? Aqui tem um mistério profundo da parte do Senhor. Ficai na cidade de Jerusalém. E aí ele acrescenta: até que do alto sejais revestidos de poder. O que Deus quer falar aqui nessa noite? Às vezes existe um mover, porque o diabo, quando ele não pode pegar alguém em que você tem um discernimento, ou até Deus te revela, Deus te mostra, Deus te dá visão, que é ele, que é o diabo, você resiste, você tem uma resistência diante dele, e você não cai na dele. Aí que forma que ele vai usar para te convencer, para que você perca o foco, o objetivo da resposta do Altíssimo, que está tão perto para se cumprir na tua vida em grande poder? Usando a parte espiritual. A Bíblia diz que o diabo, ele se transforma, ele se desfigura até como anjo de luz. Então ele vem com as suas artimanhas, e muitas vezes, se a gente não está na presença do Senhor com todo o ímpeto de voltamento, Senhor, eu dependo de Ti, tenho uma cobertura espiritual do Senhor, eu tenho direção Tua, o Senhor está no comando de tudo na minha vida,
cada passo que eu dou, o Senhor está no comando. Então não me deixa de forma alguma ser iludido, perder o foco. Então quando você anda nisso, o Senhor ele te livra, ou ele te mostra em sonho, ou ele usa alguém para te falar, ou até mesmo entrega para você uma revelação específica com a qual ele quer falar. Por quê? Porque o diabo ele vai usar um montão, ele vai usar um mover diferente, para você ver como que o diabo é astuto. Eu me lembro, tenho lembrança do início da minha carreira na fé. Eu sempre tive uma vontade muito grande do Espírito Santo na minha vida, de ser cheio do Espírito Santo. Então cada vez que eu me colocava em oração, eu consagrava em jejum, me lembro, ali, muitas vezes na minha casa, dobrava o joelho, buscando a presença de Deus ao meio-dia, em jejum, 10 horas de jejum, 12 horas, enfim, buscando a presença do Espírito Santo. Mas quando eu chegava na igreja, alegre, porque eu estava falando em línguas, e muitas vezes ali vinha até uma profecia, no ambiente que eu estava, e eu falava, meu Deus, graças a Deus, o Senhor tem me agraciado com aquilo que eu mais quero e desejo na minha vida, a presença do Espírito Santo, os dons espirituais. E quando eu ia para a igreja feliz, chegava lá numa oportunidade, eu queria dar a mesma oportunidade do Espírito Santo para que eu fosse usado. E para surpresa, quando eu falava em línguas, poderosamente, umas línguas perfeitas, se aquele pastor não tem discernimento espiritual, revelação profunda, aquele demônio iria manipular a igreja, ele iria enganar a igreja. E ele, com toda sutileza e sabedoria, o Espírito de Deus já havia dado o discernimento e a revelação, e ele vinha bem devagar, chegava perto. Satanás, não adianta, eu sei que é você, em nome de Jesus eu te repreendo. Pronto, ali eu caía para trás, as cadeiras, era cadeira para tudo quanto é lado, naquela época era banco, e o diabo ficava furioso porque foi descoberto. Se você vê a língua que ele falava, você não acredita que eu estava sendo usado por ele naquele momento. A profecia que ele trazia, você não acredita que era ele. Às vezes no monte, eu tinha visões, eu não entendia muito, porque quando Deus quer te usar, o diabo vem primeiro, muitas vezes. E eu via como anjo uma mulher, mas no céu não tem mulher como anjo. E eu via tudo de branco, e com aquele aspecto, chegava perto, muitas vezes nas minhas orações, e eu fui falar isso com o meu líder espiritual, que ele tinha o dom do Espírito Santo, é uma bênção, por isso que eu não abro mão de forma alguma das coisas de Deus nos dons espirituais. E ali ele me orientava, Celso, não tem anjo mulher. Quando você ver, você tiver essa visão, você repreende no nome de Jesus Cristo e expulsa, que é o diabo que quer te enganar. O que eu quero trazer com isso para você em orientação? Existe uma ansiedade no homem e na mulher de ouvir Deus falar. Saul, na sua ansiedade de querer ouvir Deus falar, porque Samuel era um profeta que sempre se dirigia a ele e trazia da parte de Deus os recados, as profecias, revelações, e Samuel tinha partido, e Deus não falava mais com ele, Deus não trazia palavra alguma, nem resposta, e ele então não se contentou, foi buscar. Olha quando o crente perde a visão, ele foi por conta própria, ele foi buscar uma pitonisa, que quer dizer uma feiticeira, para consultar, para trazer Samuel, para que ele pudesse ouvir alguma coisa que se satisfizesse a ele. O crente hoje em dia,
se ele não tem o discernimento de Deus, ele não tem de forma alguma de Deus, quando ele vê um certo mover, ele se entrega, ele vai atrás. Eu sempre fui da minha opinião do seguinte: quando Deus quer falar e que Deus quiser falar comigo, Ele vai trazer, Ele vai guiar e Ele vai falar. Esses dias a Claudia foi usada poderosamente pelo Senhor e entregou para mim o confirmamento daquilo que eu não fui buscar, orando ao Senhor no monte, normalmente no meu devocional, e me chega um servo do Senhor: olha, eu sou Deus e amor, sou pastor, e Deus está me dando isso, e ela não sabia, e eu não falei isso para ela, e tudo que Deus usou ela foi confirmando o que o profeta já me trazia de lá de cima. Nunca precisei de ir num ambiente e de chegar, porque tem um mover, porque tem vasos, porque tem isso, porque tem aquilo, e aquela empolgação. Isso é Maria vai com as outras, crente que não tem raiz, porque o crente que tem raiz, o crente que tem propósito com Deus, Deus brada, Deus fala, Deus envia, Deus levanta, Deus usa, Deus revela, Deus dá visão. Nós não precisamos nos preocupar. Quando Jesus diz aqui para os discípulos: entrai na cidade, vocês vão para a cidade de Jerusalém e vocês vão buscar a minha face, vão louvar, vão adorar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não fizeram uma outra coisa, a não ser entrar no santuário todos os dias e buscar ao Senhor e louvar a Deus. E eu acredito, amados, que demorou muito para se cumprir o grande derramamento, a grande porção do Espírito Santo sobre a vida deles, mas eles não saíram do propósito. O que eu quero dizer? Você tem que saber o propósito que Deus tem com você exatamente. Você tem que descobrir, porque muitas vezes o Senhor, Ele deixa você por seus próprios passos ir, até que um dia você reconheça, e quando você reconhecer, Ele vai estar lá. Só que Ele vai dizer: eu não fiz nada antes, porque você precisava ver com seus próprios olhos, você precisava enxergar com seus próprios olhos o que eu verdadeiramente tenho contigo, que é muito diferente. Você tem de Deus um diferencial muito importante. Você é uma pessoa única. Você, quando conversa, é uma pessoa única. Quando você traz uma palavra para alguém, você é uma pessoa única. Quando você convida alguém, você é uma pessoa única. Você não precisa se encantar com argumentos estranhos e contrários para receber uma grande porção. Tão somente ficai no templo, perseverai no templo do propósito do Altíssimo, até que do alto você vai ser cheio do poder. Poderosamente, o Espírito vai mover as águas na tua vida. Diga a pessoa que está do lado: o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está falando contigo nessa noite. Porque Ele não quer que você seja uma pessoa sem propósito, sem ordenança, sem direção, indecisa, insegura. Deus, Ele quer, amado, que você verdadeiramente venha andar na obediência, no tempo e na hora dele. Adore, não somente adore ao Senhor. E eles fizeram isso. Todos os dias eles estavam adorando no templo de Jerusalém com júbilo. Estavam sempre ali louvando e bendizendo ao Senhor. É o versículo 53. Deus, Ele nos traz uma promessa. Hoje eu estou falando com você acerca da porção do Espírito Santo. Deus, Ele traz uma promessa. Eu quero que você abra em Joel,
capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Deus ele já advertiu acerca de um derramamento espiritual. Talvez você olha para um e para outro e você não entende muito. Mas Joel capítulo 2, 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. O Senhor diz assim: nos restantes que o Senhor também chamar. Deus ele fala de uma grande porção também. Joel capítulo 1, você pode abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje Deus vai restituir a tua bênção, a tua vitória que o diabo tentou roubar. Haverá restituição para você naquilo que o diabo está tentando tocar. Ele não vai conseguir tocar. Josué capítulo 1, nós vemos o Senhor falando assim no versículo 13 e 14: cingivos, lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Diga para a pessoa que está do lado: quando você entra em propósito, o diabo não pode interromper, impedir, atrapalhar o propósito. Para que Deus tem te chamado nesse tempo? Talvez você está assim e de repente o Espírito Santo fala: olha, eu quero de você esse particular. Senhor, como vai ser esse jejum? Eu quero um jejum de 7 dias. Meu Deus, 7 dias é muitos dias. Aí você entra em questionamento. Você não acredita no que Deus está trazendo para o teu coração. Aí, para alguns Deus, Ele algo se revela. 7 dias você está reclamando? Então eu quero de você 7 meses. E o que você vai fazer? Diga: quando tem propósito, tem milagre. Amém? Tem propósito, Deus conhece, e Deus te envolve, e Deus te coloca, porque Ele quer fazer coisas diferenciadas. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Você precisa sentir Deus dentro de você. Não pare com o teu propósito, diz o Senhor. Tem pessoas aqui que quebraram o propósito, mas a partir desta noite você vai continuar com o teu propósito, porque Deus está confirmando esse propósito, Deus está confirmando essa aliança, Deus está confirmando portas abertas, Deus está confirmando libertação. E se você crê, fica em pé, levanta as mãos para o alto em nome de Jesus e dá um glória a Deus. Fica no propósito, permaneça no propósito. Cadáver solto, levanta as duas mãos, vamos dar glória a Deus.
Senhor, Ele é um Deus tão tremendo e especial, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando: Senhor, por que comigo é diferente? Por que comigo eu tenho que passar por isso? Porque Deus está quebrando você. Deus está tirando algo que você é muito ligado. Deus está afastando de você alguma coisa que você não se tocou ainda, que é argumento do maligno para tirar você do foco. Ele quer viciar você. Ele quer fazer você estar dependente disso. E você, sem perceber, você leva numa boa, na esportiva, como algo natural. Mas isso está impedindo o Espírito Santo de se manifestar na tua vida poderosamente, com revelações, profecia, discernimento, poder sobrenatural. Evangelho de João 3, no versículo de número 1, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O 3: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, o 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus no 5 diz: na verdade te digo que aquele que não nascer do Espírito, diga a pessoa que está do lado, aquele que não nascer do Espírito, aquele que não traz o Espírito Santo, aquele que não se enche do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode ter poder de Deus, não pode ter graça de Deus, não pode ter. Amado, tem tempo que Deus vai requerer de você silêncio. Deus vai querer que você chegue em determinado ambiente e não se manifeste com uma pregação ou com uma oração eloquente. Vai haver um tempo que Deus vai te pedir e vai falar: eu quero você diferente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero você somente no propósito. Mas Senhor, eu estou me sentindo meio gelado, eu estou me sentindo meio frio. É isso, Senhor, que eu acredito que o Senhor tem para a minha vida. Mas Deus está te envolvendo em uma experiência nova. Fica quieto, porque quando Deus completar no silêncio, depois você vai ver que rojão de poder você vai se tornar. Você vai ver que poder sobrenatural que vai se manifestar na sua vida quando você se prontifica a nascer do Espírito e da água, e no silêncio de Deus você se comportando e não murmurando, não questionando, não tendo desespero de correr atrás para Deus falar o que Ele tem ou não tem. Deus, no tempo dele, vai realizar na sua vida algo profético. Diga a pessoa que está do lado: Deus vai se manifestar na sua vida algo profético. Joel capítulo 2, versículo 28, abra aí bem rapidinho. Oh, glória a Deus, esse mover do Espírito, essa porção do Espírito Santo está contigo. 28, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, naqueles dias, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, como
sangue antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, obviamente, será salvo. Mas o Senhor está dizendo de um grande derramar do Espírito Santo. Levanta a tua mão direita e receba o que eu profetizo na tua vida nessa noite. Você vai receber um derramar do Espírito Santo sobre a tua carne, sobre a tua vida, que o teu eu nunca mais vai falar na frente do que Deus está trazendo, porque Deus vai te usar de uma forma diferente, usar a tua boca, usar o teu pé, usar o teu braço, usar tuas mãos. Deus vai usar a tua mente, o teu cabelo, para curar, para salvar, para realizar milagres, para fazer sinais e prodígios se manifestar de forma abundante. Depois que você passar pelo silêncio da experiência que Deus está te colocando e proporcionando, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, será que aquela eloquência, aquele avivamento, eu não tenho mais? E o diabo jogando, vai buscar, vai procurar, porque não é isso que Deus tem. Você precisa de mais, você é diferente. O eu maligno que o diabo quer trazer está quebrado da tua vida em nome de Jesus, porque é necessário que ele cresça e que você diminua. E quando você estiver no diminutivo, Deus vai fazer você crescer na eloquência, no fogo, na glória, no Pentecoste, no avivamento. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Diga assim: mostra para mim, Deus. Mostra para mim, Deus, a efusão do Espírito, que eu preciso conhecer. Fique em pé, em nome de Jesus. Amachou, pegando a bababachai. Tem pessoas aqui que você, acho que foi, quando foi que nós fomos para o monte? Sábado passado. Amados, eu cheguei em um determinado lugar e eu fui orar à parte. Houve uma visitação de Deus, mas tão forte, tão tremenda na minha vida, que eu queria conter o meu corpo e eu não conseguia. O meu corpo balançava para lá, balançava para cá, o meu braço queria ter um outro mover, o corpo queria se movimentar de outra forma diferente, e eu ali na briga com Deus, querendo deixar o meu eu para evitar o que Deus queria trazer. Por isso que eu estou trazendo para você nessa noite, quando Deus não quer mais estar falando no silêncio, Ele vai trazer grande avivamento para a tua vida, que você não vai se perder, você não vai segurar, você não vai conseguir de forma alguma controlar. Hoje Deus está dizendo assim: tem pessoas aqui dentro que vai marchar,